A história começa em um local de construção abandonado no meio da noite. Vemos um garoto sendo cercado por um grupo de pessoas malignas armadas com armas perigosas, enquanto está suspenso sobre uma gaiola cheia de zumbis ansiosos para devorá-lo. Descobrimos que o nome do garoto é John Zon. A mulher pergunta se a vida agora é sem sentido para ele, já que todos os seus amigos estão mortos. Enquanto ela fala, o suor frio escorre pelo rosto de John, e ele se lembra dos bons momentos que teve no passado com seus amigos. Ele diz para si mesmo, é tudo minha culpa que vocês terminaram assim, e se arrepende profundamente de como as coisas aconteceram. John fica com raiva e grita para a mulher maligna que ela merece uma morte miserável, perguntando como uma pessoa pode fazer algo assim a outros seres humanos. A mulher, com uma expressão satisfeita, se agarra a um homem bem musculoso e, enquanto faz isso, comenta que John está bravo com ela de novo. O homem sugere torturá-lo lentamente para que ela possa extravasar sua raiva por ele ter uma boca tão suja. Ele agradece a John pelos suprimentos, dizendo que, graças a eles, poderão viver confortavelmente por mais alguns meses antes que os recursos acabem. Enquanto fala, ele aperta um botão, fazendo John cair com força total na gaiola cheia de zumbis. Os zumbis, famintos, correm em alta velocidade em direção a John e, quando o alcançam, começam a devorá-lo vivo. Enquanto é atacado, John tosse sangue devido aos ferimentos e pensa consigo mesmo que, se tivesse outra chance de viver, faria um uso melhor dela. Ele promete que faria aqueles que o traíram e seus amigos pagarem, para nunca mais passar por algo assim em sua vida. John acorda novamente após essa experiência horrível, sendo chamado pela mesma mulher maligna que o traiu em sua vida anterior. Ela grita que ele não colocou o nome dela na escritura da casa. John está confuso, pois achava que tinha morrido segundos atrás. Ele olha ao redor e pensa, será que eu renasci antes do apocalipse e recebi uma chance de refazer minha vida? Ele relembra que, em sua vida passada, foi enganado por Qi Jing, que roubou a herança deixada por seus pais, deixando-o sem teto e forçado a dormir nas ruas no frio. Mais tarde, uma catástrofe global ocorreu, transformando a maioria das pessoas em zumbis e mergulhando o mundo no caos. Com a ajuda de amigos, ele sobreviveu e construiu uma zona segura para enfrentar o apocalipse, mas foi traído por Qi Jing, que fingiu ser uma pessoa desesperada buscando refúgio. No final, ela o entregou aos inimigos, que destruíram a ele e a seus amigos. Voltando ao presente, Qi Jing está gritando com ele, exigindo 400.000 yuans, nem um centavo a menos. John, com uma expressão séria, permanece em silêncio enquanto a encara. A mulher, irritada, pergunta se ele a ouviu. John pensa que não pode agir impulsivamente agora e deve esperar pelo momento certo. Qi Jing ameaça dar uma semana para ele resolver tudo, mas John a interrompe dizendo, tudo bem, entendi. Agora vá, enquanto a empurra para fora da casa. Isso a surpreende, e ela pensa consigo mesma, desde quando John ficou tão assertivo? Ele não era meu capacho antes? John fecha a porta, olha para o relógio e pensa que deve se preparar para o apocalipse iminente, que acontecerá em um mês. Ele sabe que, se não fizer isso, o mesmo destino do passado o aguardará. De repente, ele é surpreendido por um alerta do sistema dizendo que o sistema do apocalipse foi ativado. Ele vê várias missões no sistema, como possua um pedaço de terra para ganhar 10 pontos como recompensa. John, surpreso, pergunta para que servem esses pontos e como usá-los. Ele descobre que há uma loja no sistema que permite comprar diferentes itens com os pontos ganhos nas missões. Ele se lembra de que, em sua vida passada, economizou cada centavo para pagar o dote da mulher maligna, o que o deixou desnutrido. Determinando aproveitar essa nova chance, John decide comer bem antes que os zumbis tomem conta do mundo. Ele vai a um restaurante caro e experimenta comida Michelin de 3 estrelas, maravilhado com cada mordida. Enquanto aprecia a refeição, recebe uma ligação da amiga de Qi Jing, que o repreende por tratar mal a mulher. A amiga sugere que John prove seu amor, entregando 1 milhão de yuans em dinheiro até o final do dia. John, furioso, responde, quem você pensa que é para me testar assim? Precisa sumir. A amiga tenta responder, mas John encerra a ligação antes que ela possa fazê-lo. John se recosta no sofá e pensa consigo mesmo que construirá a fortaleza mais forte nesta terra, onde ninguém ousará entrar. Mas, além de ser defensiva, ela será construída próxima a uma fonte de água e uma floresta, para que ele não fique sem água tão facilmente. A história avança para um salão cheio de pessoas caminhando. John é cumprimentado por uma mulher que pergunta o que ele está procurando. John tenta responder, mas é interrompido por um homem que descobrimos ser o gerente imobiliário do local.
O gerente imobiliário pede à mulher que ajude os outros a mover caixas nos fundos, pois há muito papel higiênico que precisa ser organizado. A mulher tenta responder ao chefe, mas ele a interrompe antes que ela possa falar. Ele pergunta se ela se esqueceu de quem lhe ensinou tudo neste campo de trabalho e, com um tom irritado, a manda para os fundos. O gerente imobiliário então se vira para John e diz que um perdedor falido com roupas baratas não pode pagar nem por um banheiro, muito menos por uma casa para morar. A expressão de John escurece, e ele fica com raiva. Ele pergunta ao gerente imobiliário se ele está menosprezando as pessoas ou se é apenas uma pessoa má. O gerente responde que menospreza cachorros como ele e acrescenta que, se John puder pagar por um banheiro, ele fará uma live comendo fezes. John, em resposta, diz ao gerente imobiliário que encontrará algumas bem frescas e quentes para ele comer durante a transmissão. Voltando ao assunto, John diz à funcionária que não está ali para comprar uma casa, mas para comprar um terreno para si mesmo, dizendo isso com confiança. O gerente e a funcionária ficam incrédulos quando John tira um cartão preto de pagamento, e o suor frio escorre de seus rostos. Todos os clientes no prédio ficam chocados, perguntando o que John quer dizer com comprar terreno e se ele sabe quanto dinheiro é necessário para adquirir um pedaço de terra. Outro cliente comenta que nunca viu alguém comprar terra tão facilmente e exclama que John deve ser uma pessoa muito rica para comprar um terreno tão caro. A funcionária, ainda incrédula, pede para John segui-la, pois ela lhe dará a melhor explicação detalhada disponível. Enquanto eles caminham, o gerente, com uma expressão irritada, diz que todo mundo sabe se gabar, mas ele não acredita que John seja capaz de pagar por um terreno tão caro. John senta-se em uma cadeira fornecida pela funcionária, que explica que esses são os terrenos atualmente disponíveis e que John precisa olhar cuidadosamente para escolher. John responde que não precisa disso e que apenas explicará os requisitos que deseja para o terreno, deixando para ela encontrar o que se encaixa. Ele explica que precisa de um terreno próximo a montanhas e água, para ter uma fonte de água, além de especificar que deve ter transporte conveniente e grandes edifícios já construídos. A funcionária pensa antes de responder, mas é interrompida pelo gerente, que menciona que há um terreno no Distrito Leste que atende aos requisitos de John. A funcionária, surpresa, pergunta por que ele sugere o Distrito Leste, já que há projetos de fábrica inacabados lá, tornando o terreno impróprio para venda. O gerente fica irritado e diz que os requisitos ridículos de John mostram que ele não está ali para comprar um terreno caro, mas apenas para causar problemas. John fica surpreso ao ouvir que há um terreno que atende aos seus requisitos e pede confirmação à funcionária, que confirma, mas explica que há projetos de fábrica inacabados porque o líder da equipe de construção fugiu, e ninguém terminou o trabalho. John pensa que é um ótimo local, pois atende a todos os seus requisitos. Ele comenta que, se colocar arame farpado, será fácil de defender e que as fábricas inacabadas economizarão muito dinheiro. John diz à funcionária que comprará aquele terreno e quer assinar o contrato imediatamente para fazer o pagamento. A funcionária, nervosa, diz que lamenta oferecer algo assim, mas fica chocada quando John confirma sua intenção de compra. Ele insiste para que apresse o contrato e o pagamento, já que alguém está esperando para comer fezes frescas depois. Enquanto isso, o gerente imobiliário está suando frio. Um tempo depois, vemos o gerente segurando um recibo e dizendo que é impossível. Ele fica perplexo ao constatar que John realmente fez um pagamento inicial de $300.000 por aquele terreno com projetos inacabados. John explica ao gerente, que ainda não acredita, que fez o pagamento, e agora cabe a ele cumprir sua promessa de comer em frente à câmera. John, já cansado da situação, vai embora, enquanto os outros clientes dizem ao gerente que já ligaram suas câmeras para a transmissão. Então, ele precisa se apressar. Outro cliente comenta que seu estômago não está bem, mas promete que será fresco para ele. John pensa consigo mesmo que gastou todo o dinheiro do dote comprando aquele pedaço de terra, mas agora precisa descobrir como conseguir dinheiro para acumular suprimentos para si. Enquanto John reflete, um homem gordo passa por ele e se pergunta se aquele era realmente John. O homem gordo continua até seu destino, mas fica surpreso ao ver o gerente imobiliário sendo forçado a comer fezes após fazer um acordo com John. O gerente imobiliário, em estado de choque, protesta dizendo que não quer comer fezes, mas as pessoas o ignoram e continuam empurrando as fezes em sua boca. O homem gordo, agora furioso, exclama o que diabos está acontecendo em sua ausência. Em seguida, a cena muda para a mulher má, que está meticulosamente cuidando das unhas. Ela recebe uma ligação do homem gordo, que atende cumprimentando-a e perguntando se ela se lembra dele. O homem gordo a interrompe, perguntando se ela sabia que John foi à imobiliária para comprar um terreno caro. A mulher má fica irritada e pergunta como um perdedor sem dinheiro como John poderia pagar algo tão caro.
O homem gordo explica que foi um pagamento inicial de $300.000, então ele deve ter usado o dinheiro do dote. A mulher má fica ainda mais irritada, furiosa com o fato de John ter usado o dinheiro dela, mas o homem gordo a acalma e diz que ela precisa descobrir o que está acontecendo com ele. A mulher má declara que vai expor John online por usar o dinheiro dela e fazer isso pelas costas. Voltamos a John, que pensa consigo mesmo que comprar suprimentos e construir uma base exige muito dinheiro, e ele não sabe onde conseguir tal quantia estando falido. De repente, há uma batida forte na porta, o que surpreende John. É a mulher má com sua amiga. John pergunta o que elas estão fazendo ali, mas a mulher má o interrompe, acusando de gastar o dinheiro dela pelas costas. John, perplexo, pergunta do que ela está falando, mas a mulher má insiste que sabe de tudo, incluindo como ele usou o dinheiro do dote para comprar um terreno, e que, como era o dinheiro dela, o terreno agora pertence a ela. John fica irritado e pergunta se ela ficou louca de repente. Ele explica que tem bastante dinheiro, enquanto bate nela com um maço de dinheiro. A mulher má, incrédula, ouve John deixar claro que nunca dará nada a ela e pergunta se ele é burro por não perceber que ela tem um caso com um homem gordo há muito tempo. A mulher má começa a suar frio, se perguntando como John descobriu sobre o caso. Sua amiga intervém, dizendo que é apenas um mal-entendido entre o casal e que eles precisam se acalmar. John interrompe, afirmando que não há mal-entendido e que uma mulher traidora como ela não é sua namorada. Ele manda ela voltar para o homem gordo e, irritado com sua presença, bate a porta na cara delas. A mulher má, do lado de fora, pensa consigo mesma sobre como John descobriu o caso, já que foram muito discretos ao reservar quartos. A mulher má e sua amiga começam a sair, mas a amiga para e pergunta se John estava dizendo a verdade sobre o caso dela com o homem gordo e por que ela não mencionou isso antes de confrontarem John. A mulher má usa a desculpa de que só reservaram um quarto algumas vezes. A amiga, preocupada com como tudo saiu de controle, sugere que elas voltem e pensem em um plano para lidar com John. A mulher má concorda, dizendo que é a única coisa que podem fazer no momento. No entanto, a amiga pensa consigo mesma que, já que a mulher má estragou tudo com John, agora ela tem a chance de conquistá-lo para si, afinal, elas são boas amigas, mas ela não vai segurar seus sentimentos. Voltamos ao canteiro de obras onde John comprou o terreno. John pergunta a um homem de meia idade quanto tempo levará para concluir as reformas. O homem, claramente perplexo, pergunta a John que tipo de força ele ofendeu para precisar de reformas tão extensas. John explica que ele não precisa saber dos detalhes e que fazer muitas perguntas não ajuda. Ele então pergunta o custo para concluir o trabalho em um mês. O homem de meia idade tenta explicar que é impossível terminar em um mês, mas é interrompido por John, que diz que, se ele não quiser fazer o trabalho, encontrará alguém que faça. O homem de meia idade concorda relutantemente, mas esclarece que sua preocupação não é o prazo, mas o custo que precisará ser pago. John pergunta qual será o preço, e o homem explica que, por causa da necessidade de acelerar a construção e do aumento da intensidade do trabalho, o custo será de pelo menos essa quantia. John, surpreso, pergunta se $20 milhões são suficientes. O homem de meia idade confirma que sim e acrescenta que John precisa pagar um depósito de $5 milhões antes que possam começar a construção. John diz que transferirá o dinheiro dentro de uma semana e instrui a equipe para apressar a construção. O homem de meia idade tenta responder, mas é interrompido por John, que acrescenta que, se o depósito não for pago, a terra será dele, então o homem não precisa se preocupar com o pagamento. O homem de meia idade concorda e aceita os termos de John. De repente, a amiga da mulher má chama John. Ele se vira com um olhar confuso no rosto. A amiga agarra o braço de John e pergunta o que ele está fazendo ali. Enquanto a amiga da bruxa louca se agarra a John inocentemente, ela pergunta novamente o que ele está fazendo ali. John olha para ela com raiva e se lembra de que ela foi quem persuadiu a mulher louca a enganá-lo para tirar a propriedade de sua família em sua vida passada. Ele jurou fazê-la pagar em dobro pelo sofrimento que causou. Ainda com o rosto cheio de raiva, a amiga, por outro lado, continua perguntando o que ele está fazendo ali enquanto tenta agir como uma boa garota. Ela pergunta se aquela era a terra que ele comprou e elogia a paisagem, chamando-a de um lugar muito bonito. Depois, pergunta se ele planeja construir ali, enquanto desesperadamente pressiona seus seios contra o braço de John. John a empurra para longe e diz que o que ele está construindo não tem nada a ver com ela. A garota fica completamente chocada com as ações dele. Ela nunca imaginou que um perdedor patético teria coragem de afastar uma garota gostosa como ela. Ela se pergunta o que está acontecendo e não entende por que John está agindo de forma tão estranha naquele dia.
Normalmente, só de tocar na mão dela, ele ficaria corado e com o coração acelerado, mas agora ele está completamente irritado com sua presença. Mesmo depois de acariciar deliberadamente suas mãos, ele não teve nenhuma reação. Enquanto ela está com raiva e nervosa, John segue falando com os trabalhadores da construção, instruindo-os a ampliar os portões. A amiga da mulher louca o chama novamente, mas ele a ignora como se fosse um pedaço de lixo. Desde que ele terminou com Qi Jing, a amiga não queria perder a oportunidade de conquistar John para si mesma. Ela viu aquilo como uma oportunidade de ouro para que a terra fosse dela. Rangendo os dentes e cerrando as mãos em desespero, ela pensa em como fazer as coisas funcionarem a seu favor. De volta à casa de John, ele se senta no sofá com os documentos de sua nova terra comprada espalhados sobre a mesa. Ele comenta que hipotecou a casa para o banco, mas isso só lhe rendeu 3 milhões, o que não era nem de longe suficiente para a primeira fase da construção. Ele precisa descobrir como conseguir mais dinheiro para seus bolsos vazios. Com um olhar sério no rosto, ele pensa que, como o apocalipse está chegando em breve, não importará se ele vender a casa várias vezes. Conclui que fará exatamente isso. De repente, ele ouve batidas fortes na porta e uma voz gritando para ele abrir. Ao caminhar até a porta, ele reconhece a voz como sendo do vizinho de baixo, o avô Lee. O velho homem rabugento era uma verdadeira praga, que tinha algum dinheiro e possuía os primeiros e segundos andares do prédio onde John morava. Lee também queria comprar o terceiro andar de John, mas a casa era destinada a ser seu lar matrimonial, razão pela qual ele não queria vendê-la. Ao pegar na maçaneta da porta, John pensa que o velho sempre causa confusão, jogando tinta, lixo, colocando coroas fúnebres e emperrando as fechaduras. Ele abre a porta, e o avô Lee imediatamente o acusa de ter ido a uma boate na noite anterior. John grita de volta, perguntando se ele já terminou com suas bobagens, dizendo que foi dormir antes das 10 da noite passada e que, portanto, não poderia ter ido a uma boate. Lee responde que não se importa, que ouviu algo, mas John o interrompe, mandando o velho parar com suas reclamações irritantes. Cansado de Lee e de suas loucuras, John diz que venderá a casa para ele. O velho fica completamente atônito e pergunta se John está falando sério. John olha para o velho de rosto enrugado e diz que venderá sob uma condição. Lee pergunta qual é, e John responde que sua nova casa não ficará pronta antes de 6 meses, então ele precisa ficar ali por esse tempo antes de se mudar. Além disso, Lee teria que pagar 5 milhões pela casa de uma vez. Com isso, John seria capaz de quitar o empréstimo de sua nova casa. Lee está prestes a responder, mas John o corta, dizendo que, se ele não concordar, pode esquecer. Enquanto fecha lentamente a porta, Lee a impede, coloca a cabeça para dentro e nervosamente diz que precisarão assinar um contrato para evitar arrependimentos. John, visivelmente irritado, diz que o contrato não será um problema. Claro, com uma praga chegando em um mês, John tinha enganado o velho touro com sucesso. Ele fecha a porta, amaldiçoa o velho e diz para ele ficar em sua casa e esperar para encontrar seu destino. Casa e esperando para encontrar seu criador, John começou a mexer no celular, calculando os 5 milhões do velho junto com o empréstimo de 3 milhões, que totalizavam 8 milhões. O sistema apareceu e mostrou que ele havia concluído a primeira tarefa, possuir um pedaço de terra. Com isso, ele reivindicou a recompensa do sistema. No dia seguinte, ele foi à cidade para completar a próxima tarefa, que era adquirir suprimentos para um ano. Ele passou pelo shopping recolhendo muitos itens úteis. As pessoas ali acharam que ele estava louco e alguns até disseram que o garoto tolo deveria ser evitado. Todos ficaram olhando enquanto ele enchia vários carrinhos com suprimentos que durariam um ano. Eles não entendiam o que ele faria com tudo aquilo e alguns até o chamaram de idiota patético que acreditava em rumores de fim do mundo. John não se incomodou com os comentários porque já sabia o que estava por vir. Quando reuniu todos os itens, a tarefa foi concluída, e o sistema o recompensou com 10 pontos. Ao olhar para a loja do sistema, ele pensou em como melhorar atributos seria útil durante o apocalipse, mas estava sem dinheiro para isso. A caixa de suprimentos do protagonista era a melhor opção com seus 10 pontos. John ficou animado e decidiu comprar a caixa para expandir sua vantagem. Ele comprou a caixa e seus 10 pontos foram deduzidos. A caixa apareceu com um símbolo de infinito no topo e pontos de interrogação ao redor. Quando a caixa foi aberta, o sistema informou que ele havia ganhado um anel de espaço de nível 1. O anel tinha um espaço enorme de 500 metros cúbicos, e o tempo dentro do espaço era estático. John sabia que o primeiro item que colocaria seria ouro. Com as propriedades de tempo estático do anel, alimentos frescos não estragariam.
Ele ficou feliz com essa informação, já que era um idiota inútil que não sabia cozinhar para si mesmo. Depois disso, o sistema trouxe a próxima tarefa, obter suprimentos para 10 anos, com uma recompensa de 20 pontos. Enquanto isso, o gerente da loja saiu com alguns seguranças e perguntou quem estava causando problemas na loja. Ele parecia um mendigo enquanto perguntava a John para se identificar. John o reconheceu como Yong Tao, um colega de escola e capanga do valentão da escola, Zhang Shen. Yong sempre gostava de intimidar os mais fracos, mas não enfrentava os mais fortes. No passado, Yong e alguns outros idiotas intimidaram John e pediram uma taxa de proteção. Durante o encontro, John mandou que eles se danassem e disse que Zhang deveria vir buscar o dinheiro pessoalmente, se quisesse. Ele ficou surpreso ao encontrar o mesmo cabeça oca na loja, muito menos como gerente. Yong disse a ele para devolver todos os itens que colocou no carrinho, ou enfrentaria as consequências. John zombou dele por ainda intimidar pessoas fracas e agir como um covarde diante dos mais fortes. Ele disse que estava lá para comprar e perguntou se aquela era a forma como Ena tratava seus clientes. Yong achou que ele estava louco por dizer que compraria todos aqueles itens. Yong ordenou que ele pagasse imediatamente ou enfrentaria as consequências. Uma hora depois, todos os itens foram registrados e o caixa informou o valor total. Com confiança nos olhos, John passou seu cartão como se estivesse em uma batalha. A transação foi bem sucedida, mas Yong não parecia nada feliz. Enquanto Yong se afastava com seus seguranças, John o chamou de volta. Irritado, Yong perguntou o que John queria. John disse que ele deveria se desculpar por seu comportamento rude, ou ele devolveria todas as mercadorias que acabará de comprar. O gerente da loja se sentiu insultado e disse a John para não abusar da sorte, mas os outros clientes o interromperam e disseram para Yong se desculpar. Disseram que um pedido de desculpas não era grande coisa, e, se ele não o fizesse, não deixariam isso passar. Um deles até começou a gravar, pronto para tornar Yong famoso. John repetiu o pedido de desculpas e disse que, se ele se desculpasse, John compraria 10 vezes mais itens do que já havia comprado. Yong não acreditou, então John pediu que trouxessem a máquina de pagamento para ele mostrar seu saldo. Ele passou o cartão e Yong ficou chocado ao ver que o fraco patético que ele conhecia tinha mais de 7 milhões. Era uma quantia que ele nunca tinha alcançado em sua vida miserável. Mais uma vez, John pediu que ele se desculpasse. Sem escolha, Yong se curvou como um camponês e pediu desculpas. Enquanto ele se curvava, John deu um tapinha na cabeça dele e disse para ele não ser tão imprudente no futuro e deixar espaço para os outros. Yong ficou com um olhar completamente derrotado, mas não pôde retaliar, já que isso só traria mais problemas para ele. Ele perguntou a John o que ele faria com todas as coisas que comprou, e John respondeu que estava planejando um grande empreendimento. Yong disse que o estoque do supermercado não seria suficiente para seu empreendimento e que ele precisaria de um atacadista. John virou a cabeça e perguntou se Yong conhecia algum atacadista, já que ele trabalhava na loja. Surpreendentemente, o atacadista que ele conhecia era Shen, o valentão idiota que sempre o extorquia. Zhang na escola. Yangon rapidamente ligou para Shen e disse que tinha encontrado um grande cliente. John parecia desapontado com o fato de que Yong ainda era um escravo inútil de Shen. Ele se perguntou quanto dinheiro ilícito os dois poderiam ter feito no supermercado. Depois disso, John e Yangon foram a um depósito. Um carro impressionante chegou rapidamente e quase transformou Yangon em um cadáver. John ficou furioso com a arrogância do motorista. O motorista, Shan, saiu do carro fumando um cigarro e soltando nuvens de fumaça no ar. Yangon apresentou a John e perguntou se ele se lembrava dele dos tempos de escola. Shan mostrou que toda a fumaça tinha entupido seus ouvidos, fazendo Yang repetir. Finalmente, ele disse que se lembrava de quem John era e soprou fumaça em seu rosto. Ele se referiu a John como o cara com um pouco de coragem. Ele puxou os cordões do moletom de John e chamou de uma marca falsificada. Shan disse que odiava pessoas como ele, que fingiam ser ricas quando não eram. John respondeu dizendo que não sabia se era uma marca famosa, já que tinha comprado em uma loja qualquer. Shan agarrou a cabeça de Yang e gritou com ele por trazer um cliente tão inútil. Ele disse que Yang havia desperdiçado seu tempo com a presença de John e lhe deu um chute no traseiro. Yang tentou explicar que seu cliente era realmente importante, mas Shan não acreditou em suas palavras idiotas. Ele afirmou que podia identificar quem era rico, e John claramente não era, pois Shan estava no ramo há anos. Porém, era óbvio que sua visão e cérebro estavam entupidos pelo lixo dos cigarros. John percebeu que sua aura não funcionava com ignorantes como Shan, que desprezavam os outros.
Arrogantemente, Chan agarrou pelo colarinho e mandou repetir o que havia dito. John não se intimidou e repetiu. Disse que Chan desprezava as pessoas, mas Chan focou na parte em que foi chamado de analfabeto. John concluiu que Chan não se importava de ser chamado de arrogante, mas odiava ser chamado de analfabeto. Ian tentou acalmar a situação, dizendo que o ponto fraco de Chan era ser chamado de analfabeto porque ele realmente era um, e isso o irritava profundamente. Chan chutou Ig para o lado como se fosse um lixo e mandou que ele ficasse quieto. Então, ameaçou John, dizendo que ele não sairia dali inteiro se não comprasse uma carga inteira de mercadorias. John pegou o celular e disse ao valentão para parar de puxar seu colarinho e mostrar a conta para pagamento. Segundos depois, ele transferiu 1 milhão para Shen, que ficou surpreso ao ver tal quantia. Completamente atordoado, Shen leu os detalhes da transferência em seu celular. John informou que a única razão para estar ali era para comprar 5 milhões em mercadorias e pediu que Chan carregasse o caminhão com o restante, dizendo que pagaria o saldo assim que os produtos estivessem prontos. Chan perguntou que tipo de mercadorias ele queria, e John respondeu que era arroz, sal e basicamente qualquer coisa comestível ou potável. Ele queria tudo. Com um sorriso astuto, Chan disse para John segui-lo, sem que ele soubesse que Chan planejava lhe dar um lote de alimentos quase vencidos. Entraram no depósito, que estava cheio de barris e caixas de diferentes suprimentos. Chan ofereceu um desconto de 10% se ele levasse todo o lote. Estava disposto a fazer qualquer coisa para se livrar da mercadoria. John disse que dependeria da qualidade dos produtos. Ao se aproximar das caixas, pegou um saco marrom e começou a analisar. Olhando de perto, afirmou que tudo estava quase vencido, exceto a camada mais externa. John chamou Chan de astuto por tentar enganá-lo. Surpreso, Chan ofereceu um desconto de 50%. John disse que não era necessário, pois usaria os 5 milhões apenas para comprar mercadorias de melhor qualidade. Porém, mencionou que tinha outros planos para os itens quase vencidos, o que deixou Chan intrigado. John decidiu levar as mercadorias quase vencidas com o desconto, mas o pagamento seria feito em 1 mês. Chan perguntou o que aconteceria se os produtos expirassem antes disso e ele não recebesse o pagamento. John garantiu que hipotecaria sua casa, se fosse o caso. Chan ainda estava curioso para saber por que alguém compraria tantos produtos quase vencidos. Ele perguntou qual era o canal de vendas de John, e este respondeu que o canal era ele mesmo. John disse que até mesmo mercadorias vencidas valeriam uma fortuna em poucos dias. Ele deu um tapinha no ombro de Chan, fazendo um suor frio escorrer por seu rosto. Com a voz trêmula, Chan perguntou o que ele queria dizer com isso, mas John mandou que ele parasse de fazer perguntas e apenas entregasse as mercadorias. Ele disse que enviaria o endereço mais tarde. De repente, John recebeu uma ligação perguntando se estava vendendo sua casa de segunda mão. Enquanto saía para atender a ligação, ele disse a Chan que tinha outros assuntos a resolver e que ele cuidasse das mercadorias. John então saiu do depósito. Yang, que tinha sido uma completa inconveniência, perguntou a Chan se ele havia sido enganado, mas Chan se perguntou como John estava se saindo tão bem, já que sua família não tinha nada de especial. John voltou para casa e encontrou o avô Lai, que lhe entregou um saco cheio de dinheiro como depósito. O velho aceitou a condição dele de deixar a casa em 3 meses e pediu para assinar o contrato imediatamente. John apenas olhou para o velho tolo e disse que ele nem sequer havia inspecionado a casa antes de fazer o depósito. Ele ficou intrigado com o motivo de Lai estar tão desesperado para ficar com a casa e perguntou ao velho por que ele estava com tanta pressa. Lai, com um olhar triste no rosto, contou a John que sua neta precisava trocar de escola, então eles precisavam da casa urgentemente para a represe. Ele tinha procurado pela região, mas apenas a casa de John estava à venda, e implorou para que John não desistisse do acordo. John questionou a honestidade tola do homem e perguntou se ele não tinha medo de que o preço fosse aumentar, depois de ouvir o que ele acabará de dizer. O vovô lhe ficou chocado com as palavras de John e parecia que poderia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Ele disse a John que comprar a casa custaria toda a poupança da família, mas John garantiu que não desistiria. Depois disso, eles assinaram o contrato e Lai ficou aliviado por sua neta não ter que dormir nas ruas como um rato de esgoto. Ele se curvou como um camponês antes de partir e deixou John cuidar de assuntos mais importantes. Enquanto partia, John pensou que as características bondosas e honestas do velho seriam sua ruína durante o apocalipse. Rapidamente, ele deteve o homem por um instante e pediu que Lai lhe desse o endereço de onde ele morava naquele momento. No dia seguinte, John voltou ao canteiro de obras para ver como estava ficando seu novo imóvel. Ao chegar lá,
O gerente da construção pediu a segunda remessa de fundos como um faminto, mas John disse que transferiria o dinheiro em breve. O gerente da construção então o mostrou pelo local, enquanto caminhavam pelo interior do prédio, explicou que estava entre 70% e 80% concluído. Eles ficaram debaixo das portas e paredes reforçadas, e ele assegurou a John que estavam absolutamente seguros. John perguntou sobre o depósito e foi informado de que este já havia sido limpo e estava pronto para ser utilizado. Com essa informação, ele ligou para Sean com um olhar satisfeito no rosto e disse ao idiota valentão para trazer as mercadorias. Momentos depois, trabalhadores começaram a encher o depósito com caixas de suprimentos. Eles realizavam seu trabalho felizes, pois o patrão estava pagando uma boa grana a cada um deles. Eram um bando de idiotas falidos que precisavam de algum meio para se sustentarem em suas vidas miseráveis, que estavam prestes a ser encurtadas pelo apocalipse. Eles comentavam sobre como o lugar parecia um abrigo e diziam que os ricos realmente valorizavam suas vidas. John os instruiu e mandou que garantissem que os produtos perecíveis fossem armazenados separadamente. Depois de um dia repleto de trabalho, os estagiários mal pagos começaram a sair do depósito quando a noite chegou. Ao saírem, John ficou em pé diante de sua torre de suprimentos e se alegrou por ter concluído aquela tarefa. O sistema mostrou que ele havia completado a tarefa de adquirir suprimentos suficientes para 10 anos e o recompensou com 20 pontos. Enquanto John vasculhava a loja do sistema, percebeu que havia um novo item em caixa. Era uma caixa que lhe daria uma habilidade de despertar. John ficou feliz com o fato de que ele seria capaz de adquirir habilidades antes do amanhecer do apocalipse. Como ele era um fraco inútil, comprou a caixa rapidamente e ela lhe concedeu a habilidade conhecida como The Mind's Eye, o olho da mente, que ajudaria a detectar se outra parte era hostil ou tinha intenções prejudiciais. John disse que essa era uma das habilidades mais úteis nos primeiros dias do apocalipse, pois ele poderia facilmente distinguir amigos de inimigos e agir de acordo. Depois disso, o sistema exibiu sua próxima missão, que era armar-se. John exibiu um olhar malicioso no rosto e disse que era exatamente o que ele tinha em mente. Era noite no mercado e todos os tipos de vendedores e clientes podiam ser vistos se exibindo, procurando pelo próximo item raro para comprar, para um bando de tolos que não faziam ideia do apocalipse. Todos ali pareciam ansiosos para conseguir algo importante. John caminhava pelas ruas do mercado enquanto ouvia as conversas fiadas ao seu redor. Clientes tentavam determinar se os itens eram reais ou falsos, e os vendedores estavam cansados de lidar com idiotas irritantes. Todos tinham expressões sérias, como se estivessem tentando não se intimidar. A atenção de John foi capturada por alguém que estava tentando negociar como um ladrão. O cliente queria um item por $300, mas o vendedor não conseguia acreditar na estupidez pura e perguntou quem faria negócio daquela forma. Quando o vendedor se virou, viu que o idiota em questão não era ninguém menos que Lee, rechinando, o gordo, que estava tentando baixar o preço de um item de 2.000 para 300. Ele ameaçou, caso o vendedor não lhe vendesse pelo preço exigido, e o vendedor, fazendo o possível para não dar um soco na garganta daquele tolo, tentava acalmar a situação para que eles pudessem chegar a um preço aceitável. Eventualmente, ele concordou em vender para Shuxin por aquele preço ridículo, só para fazê-lo parar de gritar. Um dos transeuntes olhou para o vendedor como se ele fosse um completo novato, sem coragem para se defender. John ficou curioso sobre por que Shuxin estava comprando pulseiras falsas no mercado negro, algo típico de alguém que adora se gabar. Shuxin não passava de um mão de vaca e, para piorar, um tolo, ele chamava sua ex-namorada maluca, KY-Jin, de idiota por ter caído num golpe. A forma como ele encarava Shuxin demonstrava irritação com a presença do sujeito. Em seguida, ele voltou a procurar por mais itens e avistou uma exposição de espadas finas e facões. Cada lâmina parecia capaz de decapitar alguém com facilidade. E não era só ele que fitava aquelas lâminas com tanto interesse, outras pessoas que passavam também pareciam gostar de cortar e fatiar coisas. John sorriu, satisfeito por ter encontrado o que procurava. Ele se encontrou com o vendedor e começou a examinar as lâminas. Pela forma como segurava uma delas, dava para acreditar que aquele Nintpo, expressão pejorativa, realmente tinha experiência como espadachim. John perguntou ao vendedor se ele tinha algo duro ali, e, por duro, quase com certeza, ele não estava se referindo às salsichas. De qualquer forma, o vendedor não queria perder tempo com um perdedor como John, então mostrou a ele um afiador de facas e disse para ele se pôr a trabalhar se quisesse algo duro. O vendedor comentou que John também poderia comprar um porrete, caso estivesse com preguiça de afiar a lâmina por conta própria. John, com um olhar malicioso no rosto, insistia que aquilo ainda não era duro o bastante, ele precisava de algo mais resistente.
Sim, toda essa conversa estava ficando realmente suspeita. O vendedor, irritado com as palavras de John, questionou se ele estava ali para causar problemas. Vestindo uma jaqueta camuflada, que passava a impressão de ser um veterano habilidoso em lidar com pessoas como John, o vendedor teve sua expressão alterada quando, de repente, recebeu um alerta de crédito no celular. John havia transferido uma quantia substancial de dinheiro para ele, o que o acalmou. O vendedor ficou chocado ao ver quanto dinheiro um garoto feio havia lhe enviado e não conseguia acreditar. John, com uma expressão contente, deixou claro que fora ele quem havia transferido o dinheiro e mandou o vendedor se acalmar. Estava falando sério sobre conseguir algo duro para se satisfazer, sabe como é. Depois disso, o vendedor disse ao seu assistente Ian para vigiar a banca enquanto conduzia John para um lugar mais privado, onde este pudesse obter a tão desejada coisa dura. Segundo o vendedor, conversar do lado de fora era inconveniente, e ele indicou o caminho. Em vez de um depósito, foram para o que parecia ser a casa de uma pessoa comum. Acho que ele está sério em me dar essa coisa dura, estou só brincando, pensou John. Ao entrarem no prédio, os vendedores mostraram a ele vários tipos de armas caseiras, o suficiente para, pelo menos, matar galinhas, e que, aliás, eram bem baratas. A munição e a pólvora também eram baratas, mas John disse que ainda não era bom o bastante para ele. Neste ponto, o vendedor achou que John era apenas um cliente irritante, e a expressão de seu rosto demonstrava cansaço de lidar com tanta chatice. Então, ele mostrou a John um revólver réplica, cujo desempenho era quase o mesmo de uma arma de serviço ativo, contudo, ainda assim, era absurdamente barato. Ficava evidente que o vendedor estava tentando comercializar produtos de qualidade duvidosa, enquanto guardava uma enorme quantidade de troco para si mesmo. John ficou furioso ao olhar de cima para o vendedor e disse que aquilo ainda não era aceitável. Ele havia pago muito dinheiro, e toda aquela porcaria barata só o irritava e entristecia. Afirmou que os 200.000 enviados eram apenas um adiantamento. O vendedor, atônito, achou que aquele garoto doente tinha perdido a cabeça, mas John, com um olhar pétreo no rosto, afirmou que estava comprando armas no valor de 2 milhões. Que tipo de apocalipse esse perdedor está, possivelmente, se preparando? O vendedor teve de perguntar o que John fazia para viver, pois nenhuma pessoa normal apareceria para comprar tanta artilharia pesada. Provavelmente, ele também estava com medo por sua vida miserável e não queria cair do lado ruim de John. John, basicamente, ignorou a pergunta, dizendo que eram seus subordinados que cuidavam das questões triviais, e que o vendedor não precisava fazer tantas perguntas. Vendo quão sério John estava, o vendedor foi trancar as portas e fechar as janelas para garantir que ninguém os visse ou ouvisse. Felizmente, John não foi violado, no sentido de ter sua privacidade comprometida. Depois disso, o vendedor disse que ele havia vindo à pessoa certa. Sussurrou para John que lhe daria um endereço e o instruiu a fazer uma lista. John deveria ir ao local depois de amanhã, à meia-noite, para completar a transação, e teria que levar dinheiro em espécie. Ao sair do prédio, John ouviu o gordo Shuin chamando seu nome. Só o som da voz do idiota fazia John parecer que estava prestes a vomitar. Shu Xin ficou surpreso ao vê-lo no mercado negro e comentou que isso devia explicar por que ele estava gastando de forma extravagante recentemente. O imbecil degenerado, obviamente, queria todo aquele dinheiro para si. Ele também criticou John por ignorar Jing e disse que sua família devia ter alguns bens de herança, presumindo que John estivesse ali para vender sua herança, e zombou, afirmando ter assistido a muitas contas de marketing ultimamente. John, no entanto, nem sequer pareceu incomodado com os comentários depreciativos de Shu Xing. Ao contrário, ele viu ali a oportunidade perfeita para testar a capacidade de sua mente. Ele ativou sua habilidade. Ele ativou a habilidade, e uma chama azul envolveu seu olho. Ele conseguiu ver diferentes ícones no topo da cabeça do vendedor e de Shu Xin. O ícone na cabeça do vendedor parecia amigável, enquanto o de Shu Xin mostrava claramente que ele era um inimigo. Zhang ficou feliz que a habilidade funcionava como esperado. Ele se virou e começou a zombar do pedaço de lixo gordo, dizendo que ele devia ter enganado Qin comprando mercadorias falsas e de segunda mão apenas para conseguir aplaudir suas bochechas. John disse que ela era apenas um segundo uso dele, no mesmo nível dos itens falsos. Shu Qin ficou furioso com as palavras de John, mas não tentou negar que era um perdedor falido que precisava comprar itens baratos para conquistar uma garota. O vendedor perguntou a John se eles se conheciam, e John respondeu que aquele idiota gordo era seu inimigo. Graças ao dinheiro que recebeu, o vendedor começou a agir como um capanga bobo de John e disse que cuidaria de Shu Qin enquanto John resolvia outros assuntos.
O restante dos amigos idiotas de Shookin apareceu para se envolver no drama, mas John avisou que não matassem o gordo, pois ainda tinha planos para ele. Shookin já tremia como um chihuahua enquanto os capangas se aproximavam lentamente. Ele tentou manter uma atitude durona, mas não adiantou nada. O traficante de armas sacou um bastão, fazendo Shookin tentar negociar com eles. O orgulhoso tolo agora era um covarde tremendo, provavelmente já havia se mijado de medo. O traficante de armas e os outros capangas deram a Shookin a surra de sua vida. Caído no chão, derrotado, Shookin jurou se vingar de John por humilhá-lo. 2 dias depois, no frio da noite, John revelou suas novas armas, entregues em um caminhão no seu armazém. Com seus novos armamentos adquiridos, sua tarefa foi concluída, e ele recebeu 10 pontos do sistema como recompensa extra. Além disso, ganhou 2 poções de aprimoramento físico. No entanto, em vez de uma poção líquida, era basicamente apenas uma seringa, o que significava que o sistema estava forçando esse cara a se drogar. De qualquer forma, John notou que a eficácia da poção era tão boa quanto a da loja. Ele levantou uma das mãos e ergueu a outra no ar, pronto para injetá-la no corpo. Ao usar a poção, ele rangeu os dentes de dor e seus olhos ficaram completamente brancos. Ou ele estava se sentindo extasiado como um viciado que acabou de receber sua dose diária, ou esse idiota estava prestes a morrer. Felizmente, sua segunda chance na vida não seria desperdiçada tão facilmente. Segundo ele, um homem adulto médio tinha uma força de 5, mas com os 2 pontos extras da poção, ele recebeu um aumento de 40%. Ele cerrou os punhos, tentando sentir sua nova força, mas ainda parecia o mesmo fracassado de sempre. Ainda assim, não era o suficiente para ele. John abriu a loja do sistema e olhou os 2 itens restantes. Ele decidiu maximizar sua vantagem comprando mais uma poção de aprimoramento físico. Enquanto injetava a poção, ele se contorceu como uma garotinha sendo tocada de forma inapropriada. As poções extras o levaram a um total de 8 pontos, e ele agora tinha 60% mais força do que a média das pessoas. Tudo o que restava era encontrar um saco de pancadas para testar seus novos poderes. Ele olhou para a parede ao lado e viu alguns sacos de cimento e algumas barras de ferro no chão. Pegando uma das barras, ele ainda parecia incerto sobre sua nova força, mas só havia uma maneira de descobrir. Ele fez alguns movimentos inspirados em Bruce Lee e deu um chute na barra, dobrando-a e lançando-a contra a parede, que rachou com o impacto. Com sua nova força, John se sentiu como um grande chefão que ninguém deveria mexer. Ele estava certo de que poderia lidar facilmente com zumbis de estágio inicial quando eles aparecessem. Depois disso, ele decidiu armazenar as armas no anel espacial, já que não ocupariam muito espaço lá. A caixa de armas encolheu e foi sugada para dentro do anel, como se estivesse sendo engolida por um buraco negro. O dia depois de amanhã seria o primeiro dia do apocalipse, então John estava se certificando de que não havia mais nada para fazer. Passou por sua mente a lembrança do avô falando sobre sua neta e como precisavam da casa dele para morar. John se sentiu estúpido por não conseguir ignorar completamente a situação infeliz do velho, mesmo depois de sofrer com a traição humana. Ele decidiu enviar alguns suprimentos essenciais para o velho sobreviver ao apocalipse, mas caberia ao velho tolo se salvar ou virar apenas uma lápide. John disse que essa seria sua forma de retribuir ao velho por financiar seu plano para o apocalipse. No dia seguinte, um carro preto entrou em um bairro que parecia abandonado. John saiu do carro e disse que qualquer um que quisesse encontrar aquele favelão imundo definitivamente precisaria de um GPS. Ele teve que subir até o último andar onde o velho Lee morava para entregar os suprimentos. Pelo que parecia, o velho era um pobre coitado, e John disse que ele devia ter um parafuso a menos para viver em um lugar tão barato. Batendo na porta, John se lembrou de tirar os suprimentos do anel espacial primeiro, para não ter que dar uma longa explicação para o velho. Depois de organizar todas as caixas, ele bateu na porta, e Lee rastejou com suas pernas trêmulas para abri-la. Assim que abriu, já começou a dizer que pagaria o aluguel até a próxima segunda-feira, sem nem saber com quem estava falando. Ficava claro que quase não havia mais células cerebrais funcionando na cabeça do velho. Segundos depois, seus olhos se arregalaram, e ele reconheceu que a pessoa à sua frente era John. Ele ficou ainda mais surpreso ao ver a enorme quantidade de caixas ao redor de John. Era como se seus olhos finalmente começassem a funcionar direito, e ele perguntou para que eram todas aquelas caixas. John disse que explicaria depois e pediu ao velho para ajudá-lo a levar tudo para dentro. Eles precisavam ser discretos para que os vizinhos fofoqueiros não achassem que estavam fazendo algo ilegal. No final, John acabou carregando a maior parte das caixas, já que o velho era um incompetente inútil.
Lee desejava ser como jovens, por causa da resistência que tinham. Ele disse que jovens como John podiam carregar várias coisas de uma vez sem ficar sem fôlego. Mas, honestamente, carregar apenas uma caixa quase mandou aquele velho 6 palmos abaixo. Quando terminaram, John verificou o quarto e a porta para garantir que eram resistentes o suficiente. Enquanto ainda olhava ao redor, disse a Lee para prestar muita atenção no que ia falar. Mas os olhos e a memória do velho mal funcionavam direito, então John definitivamente estava esperando demais se achava que os ouvidos de Lee estariam em boas condições. John disse que o velho deveria usar os suprimentos com sabedoria, pois durariam meio ano. Então, algo chamou sua atenção, uma foto. Enquanto o velho falava para John guardar os suprimentos no quarto, já que se mudariam para lá em breve, John nem prestou atenção às suas palavras. Ele já tinha dado os suprimentos, então, se o velho quisesse continuar sendo um tolo, não era problema dele. A foto que chamou sua atenção mostrava o avô Lee ao lado de uma jovem linda de cabelos castanhos. John a reconheceu imediatamente como Shannon, provavelmente uma das garotas que ele havia aplaudido em sua vida passada. Ele nunca imaginou que ela fosse neta daquele velho maluco. John perguntou se o nome da neta dele era Mang Shannon, e Lee ficou surpreso por ele saber disso. Ele perguntou a John como ele conhecia sua neta, já que nunca havia mencionado o nome dela antes. De repente, o rosto de John ficou sério e frio. Ele perguntou onde Shannon estava agora. Agora que sua gata estava na jogada, ele não poderia simplesmente abandoná-la. O avô lhe disse que ela ainda estava estudando na cidade natal deles, mas que, assim que se mudassem para a casa de John, ela viria imediatamente. Em um flashback, John e Shannon apareciam sentados juntos, enquanto ela baixava a cabeça e chorava como uma criança irritante. Ela se culpava por trazer problemas para o avô. John tinha um olhar triste no rosto enquanto essas cenas passavam por sua mente. Ele se lembrou de que, em sua vida passada, Shannon contou que seu avô arriscou a vida para resgatá-la da escola tomada pelos inimigos. O velho conseguiu salvá-la, mas acabou morrendo no processo. Com isso em mente, John jurou compensá-la, para que a história não se repetisse. Ele estava determinado a sobreviver e, dessa vez, ter filhos com ela. Então, disse ao avô Lee que não poderiam mais se mudar. O velho ficou chocado e provavelmente achou que John havia enlouquecido. Ele pensou que John estava desistindo da ideia e implorou para que reconsiderasse, mas John disse que o mundo entraria em colapso no dia seguinte e que a humanidade afundaria em sofrimento. A casa e a escola da neta não teriam mais importância diante disso. O velho ficou confuso com as palavras de John, com um olhar perplexo no rosto, achando que John é quem tinha as células cerebrais mortas. Ou isso, ou o garoto era mentalmente perturbado. John disse que deveriam ir até a escola onde Shannon estava para buscá-la e que ele já havia providenciado um novo lugar para eles ficarem. A única coisa visível no rosto de Lee era confusão e medo. Ele disse a John que estava falando como um lunático e que não fazia ideia do que estava dizendo. Isso não estava facilitando nada para John. Ele precisava encontrar uma maneira de explicar tudo ao velho idiota, mas o homem era velho demais para entender qualquer coisa, e o tempo estava se esgotando. Ele ficou com uma expressão preocupada enquanto pensava no que fazer. Então, começou a explicar o conceito de fome para o velho, algo que aquele pobre coitado deveria conhecer muito bem. John falou sobre como as pessoas na era da fome ficariam miseráveis e desesperadas. O avô lhe não conseguia entender como uma tragédia dessas poderia acontecer em um mundo tão pacífico e próspero. Ele simplesmente não acreditava que algo assim fosse possível em sua época. Sem outra opção, John puxou o anel e sugou todos os suprimentos de volta para a dimensão espacial. O velho ficou assustado com aquilo e nem sabia o que dizer. Em um piscar de olhos, todos os itens desapareceram do quarto. Lee perguntou o que aconteceu com os suprimentos e presumiu que fossem algum tipo de magia negra. Uma poderosa aura cercou J, e, em um tom firme, ele disse ao velho que tinha superpoderes e que podia ver o futuro. Ele disse que queria viver e que também queria que Shannon vivesse, para que pudessem fazer todos os tipos de barulhos felizes juntos. Então, ele afirmou que, a partir daquele momento, tudo seria feito de acordo com suas palavras e que Lai não poderia desafiá-lo. Ele exigiu saber onde ficava a escola de Shannon, pois restava pouco tempo. Eles saíram da casa e entraram no carro de John, mas Lai ainda olhava como se ele fosse um vilão insano. Eles aceleraram pelas ruas e chegaram rapidamente à escola. John perguntou ao velho se ele sabia em que classe e dormitório Shannon estava. Felizmente, o velho sabia, o que o tornava bastante útil. Não consigo imaginar os horrores que John teria feito com ele se tivesse decidido ser incompetente.
Eles correram para onde Shannon estava, com o tempo se esgotando rapidamente. Enquanto isso, no meio da escola, um grupo de delinquentes estava assediando uma garota por algum motivo bobo. A garota que estava sendo atacada era Shannon, e ela estava sendo espancada por algumas valentonas analfabetas que tinham inveja porque um garoto gostava dela. Em vez de tentarem melhorar suas habilidades de conquista para chamar a atenção do rapaz, decidiram descontar na pobre garota. Shannon estava machucada e tentou explicar que o garoto, Zhang Xin, era quem gostava dela, e que tudo era unilateral. Infelizmente, as valentonas eram burras demais para entender e acharam que ela estava apenas inventando desculpas. Elas chutaram Shannon e puxaram seu cabelo para compensar sua baixa autoestima. Elas não acreditavam que Zetian era quem estava desesperado para ficar com Shannon e achavam que ela estava apenas zombando dele. Shannon soltou alguns barulhos estranhos quando puxaram seu cabelo. Acho que era esse o tipo de coisa de que ela gostava. Uma voz chamou as valentonas estúpidas e perguntou o que estavam fazendo, mas as garotas não pareceram impressionadas com quem havia chegado. Felizmente para Shannon, era John e seu avô que tinham vindo salvá-la. Uma das valentonas reconheceu Lai como o avô inútil de Shannon. Shannon ficou surpresa ao ver seu avô e perguntou por que ele estava na escola. Você pensaria que ela ficaria grata por ele ter vindo salvar sua pele patética. Ele gritou com as valentonas e ordenou que largassem sua neta. John, que estava atrás dele, parecia ansioso para dar às garotas estúpidas uma amostra de sua força. Os outros valentões, que pareciam idiotas, se aproximaram de Lai segurando facas e tacos. Eles disseram ao velho para não se meter nos assuntos dos jovens. O líder, de cabelos loiros, se aproximou com sua faca, mas o velho permaneceu firme. O avô Lai avançou contra o cara da faca e disse que ele era mal educado por intimidar seus colegas de classe. Enquanto eles lutavam, alguém tentou mandar Lai para o além com um taco. Ele balançou o taco na direção do pescoço de Lai, mas JN pegou a arma no ar, salvando o velho de um fim precoce, se é que podemos chamar isso de um fim precoce. John zombou do valentão por ser tão jovem e já estar aprendendo a ser um criminoso. Claro, os valentões não se impressionaram com a aparência fraca de John. Eles o viram como outro cara patético e sem dinheiro tentando bancar o durão e assumiram que ele era o irmão mais novo de Shannon. Com um único chute, John mandou um deles voando pelo ar como um frisbee. Graças a isso, os valentões começaram a levá-lo a sério e disseram que ele devia ter sido treinado, então decidiram atacá-lo juntos. Suas táticas ridículas não abalaram John, que manteve uma expressão séria. Os valentões idiotas não faziam ideia do que estavam prestes a enfrentar. Depois de cercá-lo, o que segurava o taco avançou e balançou sua arma, mas John rapidamente se abaixou para evitar o ataque. Graças à sua força aprimorada, seus reflexos eram extremamente rápidos. Ele agarrou o idiota pelo colarinho e o jogou no chão com uma mão. Esse aí apagou na hora quando sua cabeça bateu no chão. O último avançou contra John com uma adaga, mas John desviou do ataque e o chutou com tanta força que quase o mandou direto para o caixão. Depois de lidar com eles, as garotas começaram a tremer de medo e perguntaram o que ele ia fazer com elas. Elas acharam que estavam prestes a ser abusadas, mas seus peitos simplesmente não eram do tipo que John gostava. Ele caminhou lentamente até elas e começou a dar uns tapas nelas. Ele esbofeteou uma delas, e ela não acreditou que ele ousaria bater em uma mulher. Mas, para John, ela não era uma mulher, era apenas um gorila feio que gostava de intimidar os outros. A outra teve seu cabelo puxado e gritou para John soltá-la. De repente, ele puxou uma faca e a encostou em seu pescoço. Lágrimas encheram seus olhos, e com uma voz trêmula, ela perguntou o que ele ia fazer. John passou a lâmina pelo pescoço dela rapidamente, dando-lhe um fim merecido. Seus olhos brilharam com um olhar diabólico depois do que acabará de fazer. Shannon e os outros valentões não podiam acreditar no que viam. Eles não achavam que ele seria capaz de fazer algo tão horrível. Mas, só para vocês saberem, ele não a matou de verdade. Peguei vocês nessa! A garota caiu de joelhos no chão e começou a chorar porque John havia cortado seu cabelo. Qualquer outro corte, e ela teria ficado parecendo uma careca desgraçada. Para ela, esse era o pior destino que poderia imaginar. Ela gritou de raiva contra John, amaldiçoando. E dizendo que não o perdoaria por ousar cortar seu cabelo, John olhou para Tola como se fosse seu Deus e disse que cabelo comprido só iria atrasá-la. Ela não entendeu suas palavras e estava com raiva demais para compreender qualquer coisa naquele momento. Ele disse que ela entenderia em alguns dias e que cabelo curto poderia, na verdade, salvar sua vida. E assim, ele destruiu todas as fantasias de puxar cabelo que ela provavelmente queria satisfazer em sua vida miserável.
Com a garota resolvida, ele chamou Shannon e seu avô e disse que estavam indo embora. Shannon ficou confusa e perguntou para onde estavam indo. Momentos depois, entraram no carro e partiram. No carro, Shannon ficou chocada ao ouvir que não iria mais para a escola. Seu avô explicou que logo haveria uma grande fome, por causa disso, não havia necessidade de ficar sentada ouvindo palestras chatas. Eles precisavam se concentrar em sobreviver. Enquanto Shannon tentava entender as palavras malucas de Lai, John tinha um sorriso astuto no rosto enquanto dirigia. Ele provavelmente estava feliz por ter garantido alguém para quem poderia alimentar seu chocolate e não conseguia tirar as fantasias da cabeça. Por outro lado, Shannon disse a Lai que ele não deveria ficar ouvindo ligações fraudulentas, pois achava que o velho tinha perdido completamente a noção da realidade. Considerando a idade dele, ela não estava errada. Ela discutiu com ele e perguntou quanto dinheiro ele havia perdido no golpe, mas Lai tentou explicar que estava dizendo a verdade. Enquanto os dois continuavam discutindo, John estava apenas satisfeito por ter Shannon ao seu lado e prometeu a si mesmo que a protegeria desta vez. Então, ele entrou na conversa e disse a Shannon que foi ele quem informou seu avô sobre a fome e que não era um golpe. Ela ficou surpresa que aquele idiota pudesse realmente falar. Nervosa, perguntou quem ele era. John se apresentou e disse que ela poderia chamá-lo de irmão Yang. Shannon então o agradeceu por lidar com os valentões e ensinar uma lição àquela gangue de capangas idiotas. John disse para ela não se preocupar com aqueles tolos, pois eles tinham poucos dias restantes em suas vidas inúteis. Shannon ficou confusa e perguntou o que ele queria dizer com aquilo e se realmente haveria uma fome. Então, Yang explicou que usou o conceito de fome para fazer Lai, com seu cérebro já deteriorado, entender a situação. Shannon ficou aliviada ao ouvir isso, pois tinha certeza de que não poderia haver uma fome em tempos tão pacíficos. Mas ele destruiu sua ilusão ao dizer que, na verdade, era um apocalipse que estava chegando. Agora ela estava ainda mais nervosa e exclamou a palavra apocalipse em confusão. John afirmou que a hora havia chegado e disse para ela checar vídeos curtos e as notícias. Ele disse que, se nada inesperado acontecesse, ela começaria a ver sinais da situação. Shannon rapidamente pegou seu telefone e viu uma notícia sobre alguém com raiva, mordendo outras pessoas como um cachorro louco. No vídeo, policiais tentavam conter o indivíduo que se debatia como um zumbi, tentando se libertar. Mais notícias surgiram sobre uma névoa estranha e destacaram que ela tinha um cheiro incomum, algo parecido com John, considerando que aquele pedaço de lixo não tomava banho desde o começo deste livro. Mais gritos podiam ser ouvidos no telefone de Shannon enquanto pessoas reclamavam de terem sido mordidas. Seu rosto ficou tomado pelo medo. Ela não conseguia acreditar nos eventos horríveis que estavam acontecendo e pensou que devia ser um sonho. Ela ficou completamente chocada ao ouvir John dizer que tudo aquilo era esperado e que eram os sinais do início do apocalipse. Essa garota idiota ainda teve a audácia de perguntar se realmente havia um apocalipse, mesmo depois de ver as provas no telefone. Acho que a burrice é hereditária na família dela. O dia seguinte seria o primeiro dia do apocalipse, e a névoa tóxica cobriria várias províncias, incluindo a província B. Essa névoa desconhecida afetaria todas as criaturas vivas, e o caos começaria a ser desencadeado no mundo. Aos poucos, uma parte significativa da humanidade se transformaria em zumbis repugnantes e sem cérebro, e tudo entraria em ruínas. As pessoas tentariam fugir para salvar suas vidas miseráveis, mas seus esforços seriam completamente inúteis. Eventualmente, os zumbis as alcançariam e as transformariam em um MC lanche feliz. Os inocentes logo seriam convertidos em zumbis imundos também. Yang disse que Shannon obviamente sabia o que eram zumbis. Ela sabia, mas ainda assim, toda a história parecia inacreditável para ela. Ser arrancada da escola para ser informada sobre um apocalipse era a última coisa que esperava na vida. Enquanto estavam presos no trânsito, John disse a ela que, nas próximas semanas, ela acreditaria em tudo. Até lá, ela se agarraria à sua salsicha como uma ex-namorada desesperada, porque ele seria sua única salvação. John estava irritado. Sobre o engarrafamento, perceberam que até a faixa de emergência estava parada. O vovô lhe ficou preocupado e perguntou a John o que fariam se os zumbis os alcançassem no trânsito, mas John disse que ainda não era tão urgente. No entanto, ele começou a pensar sobre isso e na possibilidade de um pequeno surto ocorrer enquanto estavam presos ali. Enquanto refletia, um motorista maluco tentou cortar na frente do carro dele. John bloqueou o cara, mas de repente pisou no freio, quase mandando o velho e Shannon voando pelo para-brisa. John ficou irritado porque o motorista imprudente tentava entrar na faixa de emergência sem sequer dar seta.
Ele não ia deixar o idiota escapar impune, então começou a dirigir como Van Diesel nos filmes de Velozes e Furiosos. O carro continuava tentando cortar para a faixa, mas John não estava nessa vibe. Um motorista estúpido emparelhou ao lado dele e começou a xingar e gritar, mas John ignorou a idiotice. O grande Lee tentou aconselhá-lo a deixar para lá, pois o sujeito parecia ser uma pessoa rica e influente. Mas John estava pronto para o pior, caso o outro saísse do carro para arrumar confusão. Ele estava disposto a espancá-lo sem hesitar. O trânsito finalmente começou a fluir depois de quase uma hora parado. Shane notou que o motorista imprudente ainda tentava cortar na frente deles e avisou John para ficar atento. A essa altura, John estava furioso e pronto para mandar o idiota direto para as profundezas do inferno. Os dois se envolveram em uma briga de trânsito insana, e ele implorou para John não descer ao nível daquele imbecil. Com o apocalipse se aproximando, John não se importava mais com regras de trânsito. Ele disse que não havia motivo para ser gentil com um motorista estúpido e imprudente. No fim, ele conseguiu se livrar do outro carro, quase fazendo o motorista bater na lateral da estrada. O idiota saiu do carro, xingou John e ligou para a polícia, tentando denunciar a placa do carro dele. Provavelmente era mais um riquinho mimado, acostumado a gastar o dinheiro do papai sem pensar. Ele jurou que se vingaria de John e o ensinaria a não mexer com certas pessoas. À noite, John voltou para seu novo esconderijo seguro. Ao saírem do carro, vovô Lee e Shannon ficaram impressionados com o tamanho do lugar. Shannon até comentou que era exagerado. Mas não será quando ela e John finalmente se entregarem ao desejo. John mandou os dois descansarem, pois os próximos dias seriam bem mais difíceis. Na manhã seguinte, John estava diante de sua enorme janela, tomando um café quente. Shannon saiu do quarto, bocejando e se espreguiçando, dizendo que fazia tempo que não dormia tão bem. Finalmente, não precisava acordar como se estivesse num treinamento militar para ir às aulas matinais. John ficou satisfeito por vê-la descansada, mas imaginou que ainda não poderia satisfazer seus desejos, já que o avô dela ainda estava por perto. Shannon pediu para ir com ele conferir a fortaleza. Você pensaria que finalmente teriam um tempo a sós, mas Lee, o grande inconveniente, insistiu em ir junto. Durante o tour, John explicou que os muros eram feitos de concreto reforçado e que o portão remoto era de aço puro. A única maneira de romper a estrutura seria com armas pesadas, então nem zumbis nem humanos comuns conseguiriam entrar facilmente. Ele reforçou que, sem sua permissão, ninguém além dos três poderia entrar na fortaleza. Shannon questionou se eles deixariam os sobreviventes morrerem como se fossem descartáveis. John ignorou a pergunta e disse para ela segui-lo como um cachorrinho perdido. Ele explicou que, no apocalipse, as intenções das pessoas seriam imprevisíveis. Ser muito bondoso só levaria à exploração, pois o lado sombrio da humanidade se revelaria completamente conforme os eventos se desenrolassem. Eles caminharam até os fundos do prédio, onde havia uma área chamada de zona de contenção. Ficaram chocados com o tamanho do lugar. Havia várias caixas alinhadas e um pequeno edifício que serviria de abrigo. John explicou que, se sobreviventes aparecessem enquanto ele estivesse fora, poderiam usar a zona de contenção como refúgio temporário, mas não seriam autorizados a entrar na fortaleza até que ele retornasse. Em seguida, ele os levou até o armazenamento de comida, dizendo que esse era o recurso mais importante no apocalipse. Se não conseguissem encontrar alimentos, John e Shannon talvez tivessem que começar a comer um ao outro, mas não do jeito que sua mente suja imaginou. Ele disse que mostraria as áreas de distribuição de suprimentos e os guiou até o armazém de comida. De repente, parou e olhou para trás. John ativou sua habilidade olho da mente para garantir que Lee e Shannon realmente estivessem do lado dele. Os dois pareceram confusos, sem entender o que ele estava fazendo. John viu dois emojis felizes acima das cabeças deles e concluiu que aquilo era um sinal de confiança. Era a primeira vez que via algo assim, o que significava que o velho e sua neta confiavam nele completamente. John então tirou um baú de armas de seu anel dimensional e declarou que, durante um apocalipse, as armas eram o recurso mais essencial. Espera, não deveria ser a comida? De qualquer forma, ele alertou os dois para manterem as armas sob controle e nunca deixá-las cair nas mãos erradas. Eles ficaram chocados ao pegar uma espingarda e uma besta, como se estivessem finalmente começando a perceber a seriedade da situação. Lee, com uma expressão estupidamente boba no rosto, concordou em manter as armas sob controle. Com isso resolvido, o sistema apareceu e mostrou a John que ele havia completado a tarefa de se reunir com Shannon. Em seguida, instruiu-o a encontrar e resgatar seu antigo companheiro, Jan Kai.
John ficou surpreso ao ver que o sistema estava tentando reunir ele e seus camaradas. Enquanto olhava por uma enorme janela de vidro, ele viu uma grande seta apontando na direção de onde Kai estava. Isso foi extremamente útil, pois ele realmente estava preocupado sobre como encontraria seus companheiros. Ao sair correndo, ele disse a Shannon e Lee para lembrarem de tudo que ele havia dito e não violarem suas instruções. Shannon perguntou para onde ele estava indo tão apressado, e ele respondeu que iria recrutar mais pessoas para fortalecer a equipe. Em algum lugar da cidade, em um prédio de KTV, um grupo de caras de aparência duvidosa estava curtindo uma sessão de karaokê, e a mesa deles estava repleta de bebidas. 2 dos homens saíram para ir ao banheiro. O gorducho teve que guiar seu amigo de cabelo grisalho, que provavelmente estava bêbado demais para andar direito. Ele disse ao amigo para comer devagar e não engasgar, espero que não seja o que estou pensando. O homem grisalho então disse ao amigo gordo que pegaria algo para ele levar de volta. A situação estava definitivamente suspeita entre esses dois. Quando terminaram seja lá o que estavam fazendo no banheiro, começaram a voltar para se reunir com o resto do grupo. O cara grisalho acidentalmente esbarrou em uma garota que estava andando com seu namorado. Ele pediu desculpas, mas o idiota do namorado, achando que era uma ótima oportunidade para exibir sua estupidez, deu um chute nele e disse para prestar atenção por onde andava. O homem grisalho voou pelo lugar, e seu amigo, que claramente nunca havia pisado em uma academia, foi verificar se ele estava bem. Descobrimos que seu nome é Jang Kai, o companheiro que John estava procurando. O amigo de Jang Kai gritou com o imbecil por bater nele por um simples acidente. O valentão se sentiu ofendido por um pedaço de lixo gordo estar respondendo para ele e disse que era raro encontrar alguém ousado o suficiente para tentar algo assim. Ele agarrou o gorducho pela gola e o levantou. Enquanto Jang Kai tentava acalmar a situação e pedia para o cara não machucar seu amigo, um funcionário do KTV, que acabava de sair do banheiro ainda se recuperando de uma intoxicação alimentar e um resfriado, viu a confusão acontecendo. Ele tentou intervir para acalmar os ânimos, mas o valentão se sentiu ainda mais desrespeitado. Ele claramente estava se esforçando muito para impressionar uma garota que provavelmente nunca tinha ficado com ele. O valentão disse ao funcionário que nem o chefe dele ousaria agarrá-lo pelo colarinho, então ele estava fazendo algo impensável. O pobre funcionário mal pago disse a Kai e seu amigo para ir embora enquanto ele lidava com a situação. O valentão, por sua vez, mandou o funcionário chamar seu chefe e questionou como eles ousavam desrespeitá-lo. Ele até ameaçou fechar o karaokê. Jang Kai e seus amigos fugiram como covardes e voltaram para seus companheiros, que perguntaram se estavam sendo perseguidos por um cachorro. Kai explicou que esbarraram em um idiota bêbado ao saírem do banheiro e que ele tentou arrumar confusão. Felizmente, o garçom os salvou, senão teriam saído muito machucados. Um dos amigos ficou furioso porque o gorducho não revidou, dizendo que a turma de engenharia mecânica deles nunca fugia de uma briga. Estava claro que ele era o cabeça oca do grupo, sempre pronto para lutar. Ele disse que faria uma ligação para chamar mais colegas e lidar com o Brutamontes. Seu irmão de jaqueta branca olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Jang Kai pediu para ele parar de bancar o valentão, pois eles se formariam em menos de um ano, e a última coisa que precisavam era mais problemas. Ele disse para aproveitarem a música e continuarem dançando. Infelizmente para eles, o Brutamontes entrou no local acompanhado de mais capangas e do garçom, que mal conseguia ficar de pé. Jang Kai e seu grupo ficaram chocados ao ver o estado lamentável do garçom. O idiota valentão apontou para eles e ordenou que seus capangas lhes dessem uma lição. Jang Kai e seus amigos foram cercados e forçados a se ajoelhar com as mãos atrás da cabeça. O garçom, por outro lado, tremia de dor. O cabeça oca tentou pegar o celular para fazer uma ligação, mas levou uma garrafada na cabeça por falar sem permissão. O golpe fez seu couro cabeludo se abrir, e Jang Kai gritou o nome dele, Shen Chong. Tudo isso só porque um idiota queria impressionar uma garota feia que parecia um troll. Enquanto isso, John chegou ao karaokê, mas não fazia ideia do que estava acontecendo lá dentro. Os mordomos da entrada o conduziram para dentro do local. Ele pensou consigo mesmo que o mundo estava acabando, e seu amigo ainda tinha tempo para cantar? A música continuava tocando, as luzes do clube giravam, e Shen Chong sangrava como uma cachoeira depois de ter a cabeça rachada com uma garrafa. O Brutamontes ainda segurava a garrafa quebrada, como se estivesse pronto para atacar novamente, enquanto Jang Kai chamava desesperadamente pelo amigo. E tudo isso por causa de um babaca tentando impressionar sua namorada horrorosa. Perguntou a ela se ela estava se sentindo melhor depois de vê-lo demonstrar os traços de um idiota completo.
Ele a envolveu com os braços e tentou sentir os braços dela, mas ela não estava impressionada com as suas heroínas tolas. A garota estava mais preocupada com a aparência do esmalte nas unhas enquanto perguntava o que havia para se sentir melhor. Ela lhe disse que ele nem estava lidando com a pessoa real que esbarrou nela. O Brutamontes, com o cérebro de um imbecil, virou sua atenção para Zhang Kai, segurou a garrafa quebrada perto do rosto de Zhang e se aproximou lentamente dele. A garota ainda não demonstrava nenhum sinal de que estava minimamente impressionada com tudo aquilo. Enquanto isso, Chong estava se levantando lentamente, tentando se recuperar da cabeça sangrando, e, de raiva e frustração, rapidamente pegou um cinzeiro, querendo usá-lo para fazer o Brutamontes pagar por quase mandá-lo para o cemitério. Tentou acertá-lo na cabeça do cara, mas os outros capangas o seguraram. Um dos capangas, com a inteligência de um jumento, o chamou de pirralho e zombou dele por ser tolo o suficiente para tentar reagir, dada sua infeliz situação. Chong lutou para se soltar, mas não adiantava, pois ele era fraco demais para eles. O Brutamontes, nada mais do que um idiota irritado e furioso por Chong ter ousado lutar, não esperava que ele tivesse tanta coragem. Ele apertou os dentes com força, furioso, enquanto os outros capangas seguravam Chong no chão. O líder do grupo quebrou outra garrafa na cabeça de Chong. Sim, ele definitivamente não vai sair dessa, pensou. O vinho se espalhou por toda parte, e pedaços da garrafa quebrada voaram pelo ar. Chong foi nocauteado e desabou no chão como uma pedra afundando. Zhang Kai e os outros amigos ficaram completamente chocados com o horrível acontecimento que acabaram de testemunhar. Era possível ver a raiva no rosto de um dos amigos, enquanto os outros dois tentavam chamar a atenção de seu amigo. Neste momento, não havia mais necessidade de se segurar. Eles tinham tentado ser calmos e respeitosos, mas as coisas acabaram de forma terrível para eles. Zhang Kai e o mais gordo correram em direção ao líder dos capangas para enviá-lo para o além, enquanto o último amigo ficou atrás segurando um bastão de beisebol. Por outro lado, um dos garçons estava escondido no canto, tremendo como um covarde patético. Ao fundo, os capangas chamavam Zhang Kai de covarde e estavam furiosos por ele não recuar. As coisas saíram do controle, e todos estavam prontos para se entregar a uma briga sem limites. Um dos capangas foi instruído a pegar uma pessoa e garantir que ela nunca mais visse a luz do dia, enquanto todos brigavam e faziam bagunça no clube. O garçom estava com muita dor e gemeu enquanto uma quantidade de suor frio descia pelo seu corpo. Seu corpo tremia muito, e era possível ver algumas veias roxas se destacando de suas costas e testa. Era como se ele estivesse lentamente passando por uma mutação ruim, como o Hulk. Enquanto isso, Zhang Kai estava distribuindo socos nos idiotas que tentavam mexer com ele e seus amigos. Ele deu um soco forte em um dos capangas, mas o cara foi rápido o suficiente para desviar, enquanto o outro se aproximava por trás. O garçom, que antes tremia como um viciado, agora parecia completamente possuído, com sangue escorrendo de seus olhos. Seus olhos estavam completamente brancos, ele suava profusamente e estava babando como uma besta faminta, olhando para os imbecis que estavam brigando. Tudo o que passava pela sua mente era como seria delicioso dar uma mordida neles quando tivesse a chance. Ele rugiu como uma besta suja e correu para se juntar à briga. O que quer que o tenha causado a mutação fez com que ele corresse com uma velocidade sobrenatural, mas provavelmente ao custo do pouco que restava de seu cérebro. O garçom, agora um zumbi sem mente, rapidamente agarrou um dos capangas e o segurou com força. O capanga tentou se soltar, mas o zumbi demonstrou um nível de força sobre-humana, com o nojento agarrando a carne do capanga e mordendo, fazendo-o sofrer em agonia. A garota estúpida, que foi a causa de todo esse caos, gritou em choque ao ver o zumbi dar uma grande mordida no cara. O Brutamontes chamou o garçom de cachorro e tentou fazê-lo soltar, mas era inútil. Então ele gritou para os seus colegas pedirem ajuda. Um homem, que estava assistindo a tudo, não conseguia acreditar no que via. Era como se tivesse sido jogado em um filme de terror, e ele fosse o personagem secundário completamente inútil. Tudo o que ele conseguiu fazer foi colocar as mãos atrás da cabeça, abrir a boca e gritar, esperando que fosse apenas um pesadelo. Enquanto isso, os capangas tentavam segurar o zumbi, mas sua força louca os deixou chocados. Eles ainda não haviam percebido que não estavam lidando com um ser humano comum. O zumbi soltou o capanga que estava agarrando e foi em direção ao outro azarado. O cara chamou o zumbi de inútil e ficou surpreso ao ver que ele estava realmente agindo como um cachorro descontrolado enquanto o Brutamontes lutava para se soltar. O zumbi o derrubou no chão enquanto seus dentes ainda estavam firmemente cravados nos braços dele. O Brutamontes estava atônito com a força insana do zumbi, pois seu braço estava prestes a ser arrancado completamente.
À medida que a luta continuava, uma mão apareceu de repente e agarrou o pescoço do zumbi por trás. Quando a pessoa levantou o zumbi no ar, vimos que era John realizando tais feitos incríveis com seus aprimoramentos físicos. Todos na sala ficaram surpresos por ele conseguir levantar um ser humano com tanta facilidade, e ainda com uma mão só. John foi apertando o pescoço do zumbi lentamente, e seu rosto não parecia muito feliz com o que estava acontecendo. Com uma raiva explosiva, ele arremessou o zumbi contra a parede de vidro e manteve seu rosto contra ela, deixando os cacos cortarem sua pele lentamente. Então, ele se virou para os outros idiotas que estavam causando confusão e mandou que parassem. Todos os outros ainda estavam assustados com a força insana de John. O homem que estava à mercê do zumbi estava completamente apavorado ao olhar para John. Ele disse que o zumbi descontrolado era tão forte quanto um valentão, mas não entendia como John conseguia imobilizá-lo na parede com uma mão. Era como se ele também estivesse irritado consigo mesmo por ser um fraco miserável. O líder dos Brutamontes gritou e perguntou quem era John, em vez de agradecer ao protagonista por salvar suas vidas miseráveis. Esse cabeça de tijolo achou que seria sábio gritar e agir como se tivesse alguma utilidade. O outro capanga patético ao lado dele estava em muita dor, pois o zumbi havia arrancado um pedaço de seu ombro para o jantar, e parecia que a ferida havia se infectado. John ignorou a pergunta do idiota e se virou para Zhang Kai. Ele queria garantir que seu amigo havia sido mordido pelo monstro e também garantir que ele estava bem. Zhang Kai disse que estava bem, mas com uma expressão perplexa no rosto perguntou a John por que ele estava preocupado se havia sido mordido. John ignorou essa pergunta tola também, com uma expressão de desdém, disse ao amigo para vir com ele. Não havia tempo a perder, e ele precisava reunir seus antigos companheiros o mais rápido possível. Enquanto Zhang Kai se levantava para ir, o idiota o puxou de volta e disse que ainda não haviam terminado. Um zumbi literal acabará de causar um caos no meio deles, e seus homens estavam gravemente feridos, mas ele estava mais preocupado com o quanto teria que impressionar uma garota feia que provavelmente nunca tivera nada com ele. Enquanto ele estava sendo estúpido, um dos capangas, que tinha sido mordido no ombro, de repente começou a tossir e reclamar de sua cabeça girando. O chefe perguntou o que estava acontecendo, e ele achou que fosse apenas um resfriado, mas logo descobriria como sua tolice o levaria à morte. Zhang tinha uma expressão que indicava que já havia descoberto o que estava acontecendo com o Brutamontes. Ele não estava nem um pouco abalado, apenas manteve sua compostura e esperou pelo pior. As veias roxas começaram a aparecer no pescoço e na cabeça do capanga, que apertou os dentes de dor e segurou sua ferida, mas já era tarde demais para ele. Ele tentou explicar que só estava com o nariz escorrendo à tarde, mas foi interrompido por John. O protagonista perguntou se seu ombro tinha sido mordido pelo zumbi, enquanto ainda segurava o pescoço do monstro. O zumbi ainda lutava para se soltar, mas John tinha aquele faro de cão, então ele não se soltaria tão cedo. O Brutamontes estava confuso e se perguntou como a mordida do zumbi tinha algo a ver com o que ele estava sentindo. Enquanto ainda lutava contra a dor, ele disse a John que tinha sido mordido e perguntou o que isso tinha a ver com alguma coisa. Era possível ver a mutação roxa e imunda se espalhando lentamente de suas costas para seu rosto. O fato de que ninguém mais na sala conseguiu entender o que estava acontecendo mostrava por que eles provavelmente morreriam como tolos na vida passada de John. John começou a analisar toda a situação e pensou consigo mesmo que o Brutamontes provavelmente já estava infectado antes de ser mordido. Agora que ele tinha sido mordido perto da cabeça, provavelmente começaria a se mutar em breve, já que os sinais haviam começado a se manifestar. John arrastou o zumbi já descontrolado e estava saindo, enquanto o líder dos capangas perguntou o que ele estava fazendo. Os outros estavam olhando para ele, esperando que ele desse uma explicação razoável para todas as suas perguntas e ações estranhas. John chegou à porta e jogou o lixo mutado para fora como se fosse um monte de lixo, depois rapidamente fechou a porta. O zumbi começou a bater e arranhar a porta, tentando forçar-se de volta para dentro. Dentro, John, por outro lado, estava feliz por os zumbis serem burros demais para descobrir como abrir portas. Por causa disso, todos estavam seguros por enquanto. Enquanto ele limpava as palmas das mãos, olhou para os outros e viu que todos o encaravam de maneira estranha. Estava óbvio que estavam esperando que ele começasse a se explicar, mas John estava demorando. Quero dizer, é o show dele, então não dá para culpar o cara. Seu humor mudou, e era possível ver a intensidade mortal nos seus olhos. Nesse ponto, até os demônios do inferno estavam com medo do que esse idiota iria fazer. Ele estalou os nós dos dedos e perguntou a Zhang Kai qual dos estúpidos brutamontes ele precisava eliminar primeiro.
No entanto, Zhang Kai não tinha ideia de quem era esse maluco e perguntou se eles se conheciam. O líder daqueles capangas estava completamente irritado porque estava sendo ameaçado. Ele correu em direção a John.